Olá, o meu nome é Arlan Oliveira, eu sou pastor aqui na Igreja Videira, em Goiânia. E eu estou aqui para ministrar algumas aulas para você a respeito de um tema que é muito pertinente, um tema muito importante, que é sobre oração. E eu gostaria de começar já fazendo uma oração, para que o Espírito Santo possa te conduzir nessas aulas, para que você cresça em revelação a respeito de quão importante é a oração, para que você possa aprender a fluir numa vida de oração. Amém? Feche os seus olhos, onde você está, se possível, claro, feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas que o Senhor separou para assistir essa aula. Ó Deus, eu sei que eles estão espalhados por vários lugares, irão assistir, ó Deus, cada uma dessas aulas e eu peço para que o Teu Espírito possa conduzi-los de uma maneira muito particular, de uma maneira muito específica, única, ministra no coração deles. Para que eles possam desfrutar de uma vida de oração, ó Deus, como nunca antes. Dê a eles um coração simples, humilde e sensível para aprender a respeito desse assunto. Ó Deus, eu oro declarando que os olhos dos corações de cada um deles irão se abrir. Ó Deus, e eles irão ver de uma maneira muito poderosa, sabendo quão importante é, ó Deus, esse relacionamento íntimo, não com Deus distante, mas com Deus que reside dentro deles. Ó Deus, eu oro, chamando a existência, ó Deus, de uma nova medida, ó Deus, de revelação a respeito sobre oração. Eu os abençoo em nome de Jesus e profetizo que eles nunca mais serão os mesmos. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. E eu quero começar essas aulas falando a respeito da comunhão que nós temos por meio da oração. A oração nada mais é do que nós conversarmos com Deus. Não só falarmos, que alguns entendem que oração é apenas você falar. Não, não é só você falar, você também ouve na oração. Então, ou seja, é um relacionamento. É muito lindo a história do homem, né, de Deus com o homem, porque é uma história que é um relacionamento. Né? A Bíblia é esse romance, né, entre o homem e Deus. Fala desse relacionamento de Deus com o homem. Então, tem um texto que eu amo muito, está lá em Marcos, né? No capítulo 3, verso 14. Projeta aí para nós, Marcos 3, verso 14. Que diz assim: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Isso é Jesus. Uau, então Jesus vira, né, e fala, olha, né, que o Pai designou 12 para estarem com Jesus. Isso foi logo depois, né? Um pouco antes, diz no verso 13, que depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Ou seja, Jesus teve uma experiência, ele orou a Deus e Deus colocou algo no coração dele. E aí Jesus vai e chama os 12 para o quê? Para estar com ele. Então, quando o Senhor te escolheu, quando o Senhor me escolheu, Ele nos escolheu para a gente ter um relacionamento com Ele. Então, orar é você estar com Ele. É você, né, não apenas... Porque nós sabemos que uma vez que você nasceu de novo, o Espírito Santo reside em você. O seu Espírito se uniu ao Espírito de Deus. Você se tornou casa de Deus, tabernáculo de Deus. Isso é maravilhoso. Mas é importante você ter um relacionamento com Ele. É importante, né, você ter esse conversar, esse falar, esse ouvir. Né? A palavra de Deus diz em João, capítulo 10, verso 30, Jesus diz, né, eu e o Pai somos um. Mas em João 14, 23, diz que e viremos para Ele e faremos nele morada. Então, ou seja, o Senhor, além dele, o Pai, né, o Jesus e o Pai ser um, junto com o Espírito, mas depois em João 14, 23 diz que viemos para Ele, em nós, quando ele fala Ele, somos nós, e faremos nele morada. Então, ou seja, Deus mora dentro de nós. Ou seja, olha o anseio e o projeto de Deus, Ele não quer ser um Pai, um Deus distante, mas Ele veio morar dentro de nós, ou seja, porque Ele quer relacionar conosco. E nós relacionamos com Ele, claro, por meio da palavra, sim, relacionamos com as percepções que temos no Espírito, sim, mas relacionamos com Ele por meio da oração. Quando Deus nos fez, Ele fez, né, o homem, né, para relacionar. Tanto é que nós relacionamos com a nossa família, nós relacionamos com os nossos amigos, nós relacionamos com os colegas de profissão, nós vivemos uma vida de relacionamento.
No céu tem o Pai, o Filho e o Espírito. E eles têm uma vida em comum, um relacionamento. Para você ver tanto que é importante, né, essa vida de oração. Depois eu vou falar numa próxima aula, quero que você assista, eu irei falar a respeito, né, da vida de oração de Jesus. E você vai ver que no Evangelho de Lucas mostra Jesus orando inúmeras vezes. Mostra a importância que ele dava para separar um tempo para orar, para buscar de Deus. E de repente você pode estar aí falando, mas pois é, pastor, eu até quero orar, eu até insisto, mas eu começo a orar e logo paro, né? Eu não tenho prazer na oração. Eu te entendo, eu sou capaz de te entender, porque eu já tive uma vida assim. Eu orava, mas não fluía, não era, né? Eu sei que, claro, Deus ele entende a sua oração. É igual um pai consegue ouvir o filho, né? Mesmo sendo bebê, ele consegue compreender o que o filho está querendo falar. Mas à medida que o filho vai crescendo, ele vai também aprendendo a se comunicar melhor. E eu, por exemplo, né, durante muito tempo, eu tinha uma vida de oração, mas era uma oração, né, que não fluía como eu gostaria. Mas chegou um dia, e eu lembro disso, foi no ano de 2014, a minha vida de oração mudou, foi transformada. E eu quero profetizar que você também será transformado à medida que você, né, nos assistir aqui. O Espírito vai fazer o mesmo que ele fez comigo, ele vai fazer com você. E hoje eu desfruto de um prazer enorme. Eu até falo, né, que você tem que chegar nesse nível de ter muito prazer com Deus na sua vida de oração. Por quê? Porque aquele que tem prazer na oração, ele vai ter o hábito. Tudo que você tem prazer, você tem o hábito, você tem o costume de fazer. Se você tem prazer em pescar, então você, né, se inclina a pescar. Se você tem prazer em jogar algum esporte, em praticar algum esporte, você vai ter prazer. Então é importante você desenvolver esse prazer. Tanto é que no Salmo 1 diz, né? Você tem que prazer importante, né? Antes o meu prazer está na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. E esse meditar também tem muito a ver com a oração. Então é muito importante. Em um belo dia, no ano de 2014, no meio de um jejum, explodiu algo. Eu quero falar algo para você, preste muita atenção. Não é por um acaso que você está assistindo aqui essa aula aqui comigo. Existe uma medida mais profunda. Meu irmão, eu sinto a unção de Deus aqui. Eu sinto que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Existe uma medida muito mais profunda no qual o Senhor quer te levar. Um relacionamento no qual você irá desfrutar de coisas extraordinárias. O Pai não será tão distante, será realmente, essa oração ela aproxima esse relacionamento de pai com filho. Nós somos filhos de Deus. Essa oração aproxima você, né, do seu irmão mais velho, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor. Ela traz uma nitidez mais clara das coisas do céu, porque o Senhor fala que seja feita a vontade dele, né, assim como é no céu, seja na terra. Então nós precisamos conhecer as coisas do céu. E nós conhecemos as coisas do céu como? Pela palavra, mas conhecemos as coisas do céu pela oração. Então, na medida que você ganha essa intimidade, que você vai avançando nessa intimidade com Deus que reside em você, que está em todos os lugares, está no céu, mas que reside em você, na medida que você vai envolvendo com esse Deus, coisas poderosas vão acontecendo com você. E tenho certeza que a felicidade do homem está nisso. Está em saber relacionar com o Senhor. Na medida que você cresce nesse relacionamento com Deus, você aprende a relacionar com todas as pessoas ao seu redor. E a felicidade está nisso. Antes o meu prazer está na tua lei. E a palavra de Deus, né, quando fala lei, está falando da palavra. E a palavra é o verbo, é Jesus. Então antes o meu prazer está no Senhor. E aí quando você tem prazer no Senhor, você se torna uma árvore frutífera, com folhas verdes, que dá frutos no seu devido tempo. E a folhagem sua não murcha, e tudo que você intenta fazer, você será bem sucedido. E quando você entende esse princípio, você se torna mais firme nas suas convicções, no seu caminhar, na sua vida cristã. Você entende o propósito, porque Jesus ele gastava tempo orando, porque ele queria saber do propósito de Deus. Então, isso é um processo, né, para uma vida inteira. A nossa vida de oração, a sua vida tem que ser uma vida de oração. Você pode ter tudo,
Mas se você, né, como cristão, você pode desfrutar de muitas bênçãos naturais, mas se você não aprender a fluir nessa vida, né, você não vai desfrutar, né, de coisas poderosas em Deus. E Deus nos chamou, preste muita atenção, o Senhor nos chamou para termos uma vida, e não uma vida qualquer. O Senhor nos chamou para termos uma vida o quê? Abundante. E como é que nós vamos ter essa vida abundante? Quando mais nós desfrutamos dele, como diz lá em Marcos, né, capítulo 3, verso 14, né, o Senhor nos designou para estarmos com ele. Na medida que você está com ele, ô meu irmão, a sua vida vai ter clareza, propósito, né? Nós somos criados para conter a Deus. O seu espírito foi feito, você é um vaso que foi feito para conter, né, a glória de Deus, né? Então, é terrível coisa aquele que vive uma vida cristã, mas que não gasta tempo com Deus, não desfruta disso. Porque na medida que você desfruta do Senhor, você vive uma vida, né, cheia de paz, cheia de alegria, você desfruta do amor do Senhor. Na medida que você avança em oração, você vai percebendo o quão o Senhor te ama. Porque oração envolve isso, envolve você descobrir, né, quão amado você é de Deus. E na medida que você avança na oração, você aprende a ser guiado por Ele. Isso é muito poderoso, né? Olha só os benefícios de você aprender a ser guiado, aprender a ouvir a voz, a discernir. Na medida que você gasta tempo com Ele, né? Porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz que nós somos como por espelho. E quando na medida que nós contemplamos o Senhor, na medida que nós gastamos tempo orando, meditando nas coisas do Senhor, a imagem dEle vai ficando impregnada. Ou seja, você vai começando a perceber. E eu sei que muitos, né, de repente, nesse mundo imediatista, né, nesse mundo cheio de barulho, né, o diabo muitas vezes ele né, não deixa você, né, gastar esse tempo descansando na presença do Senhor. Acaba que muitas vezes as pessoas oram ali rapidamente, não para desfrutar do Senhor, né? E tem muitos ruídos também, muitos barulhos, muitas vozes, e acaba que você fica, né, procurando outras coisas e esquece de gastar esse tempo. À medida que você gasta esse tempo com o Senhor, meu irmão, isso é poderoso. Né? Você tem uma coisa que pode mudar a sua história, é isso. E Deus nos chamou para vivermos essa vida com Ele. Né? Ele nos chamou para nós desfrutarmos dessa filiação. Então, quando você para orar, né, é como você sentar à mesa para ouvir o Pai. Você fala, né, eu tenho 3 filhos, o João Pedro, o Timóteo e a Ana. E quando eu paro na hora do almoço para conversar com eles, né, e aí é o momento que eles falam dos anseios, dos desejos dele, eles vão transmitindo ali, e eu vou falando também. E é isso, a oração é você sentar à mesa ali para falar com o Pai. Então, nós vemos, né, que lá em Gênesis capítulo 1, nós vemos, não precisa projetar não, lá em Gênesis 1 nós vemos que Deus ele vinha ter comunhão com Adão e Eva na viração do dia. Ele vinha ter ali, né, um momento, claro que, né, naquela dispensação, naquele momento, então era um outro nível de relacionamento. Então Deus vinha ter face a face ali com eles, né, na viração do dia. Hoje, né, o Senhor, agora nós estamos em outra dispensação. Né? Agora nós temos o Espírito residindo em nós, e Deus fala conosco dentro do nosso Espírito, e claro, na medida que nós nos entregamos à oração, o Senhor vai falando conosco. Né? E o bom é que ali dá para entender que era todos os dias no qual Deus vinha ter com Adão. E esse é um chamado para nós devemos relacionar com o Senhor diariamente. Né? Olha só, tem uma passagem que diz, no Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, não vou ler com vocês, mas é quando o discípulo, né, diz que, olha, eu profetizei, eu expeli demônios, eu operei milagres, e aí o Senhor vira para eles, olha, então direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aí alguns podem falar, mas esse aí não era filho, não era convertido. Não, nós cremos que era sim convertido. E quando diz, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Então, olha só a importância da oração. A oração é você conhecer a Deus e se fazer conhecido por meio das suas petições.
Na medida também que você abre o seu coração. Né? Isso é muito poderoso. Vemos também, em outro momento, na passagem, no qual Atos, capítulo 4, verso 13, né? Verso 13, no qual diz que, diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Uau! Isso é poderoso. Então, a oração te leva, né, a desfrutar de uma vida tão poderosa fluindo em você que as pessoas irão perceber. Ó, peraí, olha, o fulano de tal ali, né, esteve com Jesus. Né, ele está manifestando algo que procede de outro reino. Então, eu quero que você entenda isso. Começa a orar. Mesmo que me ouvindo, eu quero que você já comece a pedir para Deus. Fala, Senhor, eu quero fluir nessa vida, eu quero crescer nessa vida. Eu estou aqui nessa primeira aula apenas para gerar um desejo no seu coração. Né? Você peça para Deus, fala, Senhor, eu quero começar a ter fome e sede pelas coisas do céu. Gera em mim um querer e um realizar, porque isso diz Efésios capítulo 2, né, verso 9 ou 10, não lembro. Então, pede para Deus para ele começar a gerar esse querer no seu coração. Foi assim que eu fiz, eu simplesmente pedi para o Senhor, eu falei, Senhor, eu quero ter fome e sede das coisas do céu. Eu quero ter fome e sede. Em João, capítulo 4, né, fala a respeito da mulher samaritana. Deixa eu contar para você a história aqui, para você entender um pouco. Jesus estava com os discípulos e falou, olha, para ir, eu preciso passar por Samaria, e para ir para Jerusalém. E aí, Jesus estava com os discípulos, chegando lá, Jesus falou para os discípulos irem, eles foram lá pegar uma comida para Jesus, e Jesus ficou num poço, e naquele poço tinha uma mulher samaritana. E aquela mulher, ela estava ali, foi pegar água, né, num horário, né, só a pique, de dia, porque era um momento vazio, porque ela era muito envergonhada, porque ela já tinha tido vários homens, vários maridos, e o que ela estava atualmente nem era marido dela, nem havia se casado. E aí, nesse momento, Jesus chega no poço para ter ali um momento de intimidade com aquela mulher, de se revelar para ela. Olha que coisa maravilhosa. E aí Jesus, né, fala que ele é aquele que, se ela beber da água que ele pode dar para ela, nunca mais terá sede. Ela foi lá para buscar uma água, na água que não iria saciar a sede. Muitas vezes nós gastamos tempo com tantas outras coisas que não vão saciar a nossa sede. Nós precisamos gastar tempo, sabe com o quê? Com o Senhor. Ele vai saciar a sua sede. E aí, ela assustou, mas como que é? Que água que é essa? Me dá de beber então. Falou assim, pois é, eu sou o Messias. Eu sou o Salvador. E aí ela ficou impressionada. Ela começou a falar de religião, eu devo adorar ali ou acolá, né, de acordo com os samaritanos, de acordo com o pessoal de Jerusalém. E ela falou, não é isso, você adora, né, você vai adorar em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores irão adorar em espírito e em verdade. E ali naquele momento, né, aquela mulher que estava frustrada, que tinha vergonha, né, que foi buscar água no momento que não tinha ninguém para ficar olhando para ela, aquela mulher foi completamente curada. Naquele momento de intimidade com o Senhor. Quero que você entenda. Hoje o Senhor, talvez, ele pode aparecer para você? Sim, pode. Mas o normal não é ele aparecer. Agora o normal é Deus manifestar dentro de você. Então quando você para ter esse tempo de oração, de vida com Deus, é o momento no qual o Senhor vai se revelar como Yeshua, como Salvador de toda e qualquer necessidade que você tem. Olha só a importância. E de repente você chega com coisas do passado que ainda está na sua mente, que deveria ter sido apagado, né? As suas transgressões e iniquidades lá na cruz, você tem que entender que isso foi resolvido. Mas de repente você ainda está vivendo com algumas lutas, e aí quando você chega nesse relacionamento íntimo com o Senhor, Ele vem e cura você completamente. Aquela mulher foi totalmente curada da sua vergonha, né, do seu passado. E aí, tanto é que ela, olha só que maravilhoso, aí ela foi, esqueceu, diz o texto, eu não vou ler aqui com você, ela deixou, né, o cântaro ali com água e foi à cidade falar para os outros do Jesus que ela teve intimidade, que ela conheceu, daquele, entre aspas, novo marido dela. Porque nós somos a noiva do Senhor, e ela foi e levou uma multidão lá para conhecer aquele Jesus. E Jesus, ao mesmo tempo que os discípulos foram lá para comer, pegar uma comida para ele, quando chegou com a comida, ele falou assim, olha, não tenho mais fome, mas o senhor comeu? Ele falou, não, eu já estou com a minha fome saciada, porque o que sacia a minha fome é fazer a vontade do Pai.
E a vontade do Pai foi revelada para ele por meio quê? Por meio dessa intimidade que Jesus tinha com o Pai. Mas na medida que Jesus tem intimidade com aquela mulher, que tem um momento ali a sós com ela, a vida dela foi transformada. Olha só que maravilha. Deus tem sede de você. Aquela mulher tinha sede de alguma coisa. A sede que eu e você temos, olha, não são de coisas. Há um buraco, há um espaço que é preenchido somente pelo Senhor. E como é que nós vamos preencher esse espaço? Gastando tempo com Deus. Mas o Senhor também tem enorme prazer. O que é que você entende? Presta atenção. Deus tem um enorme prazer. Ele já tem com você, mas há uma satisfação. Você traz uma, entre aspas, nem sei se eu posso falar isso, mas uma certa saciedade para o Senhor quando nós nos entregamos para Ele. Amém? E Ele quer relacionar conosco. Naquele momento ali, ele foi somente ele e a mulher, não cabia mais ninguém. Porque é um momento, quando você tem um momento de oração com o Senhor, é um momento que cabe só você e o Senhor. E eu sei que todos vocês que estão aí me ouvindo, sei que você tem um anseio em crescer em intimidade, crescer na vida sua de oração. Não foi por um acaso, eu tenho certeza. Você que está me assistindo até agora, não é por um acaso. Deus está gerando no seu coração. Eu ainda quero falar a respeito, nos próximos vídeos, eu vou falar a respeito da vida de oração de Jesus. Vou falar a respeito de como você deve orar, um roteiro de oração, os tipos de oração, a maneira como nós devemos orar, que é por meio da graça, confiado completamente, nós devemos nos achegar no trono da graça. É muito importante, isso é uma chave que eu preciso contar para você. Mas hoje, estou fazendo essa introdução aqui, para que você possa começar a gerar um anseio por mergulhar em coisas mais profundas no Senhor, a relacionar com Ele numa nova medida. Mudou minha história, preciso falar isso para você. Eu sou um Arlan antes de 2014 e outro Arlan. Eu converti em 2004, ou seja, 10 anos depois. A minha revelação a respeito dessa vida íntima com Deus mudou. Profundamente, eu fui profundamente marcado. Hoje eu desfruto de uma medida de intimidade, revelação que sacia as sedes que eu tenho, que me guarda, que me protege, que me traz paz, ordem. De repente você está me assistindo, você está precisando de ter paz, está precisando de ter ordem dentro de você, está precisando de ter um equilíbrio. E o meu santo equilíbrio é quando eu vou para o Pai. E ali nós vemos essa mulher, ela desfrutando desse novo marido, que era o sétimo. Jesus foi ela tinha casado com 5, ela estava com o sexto não era marido. Jesus revelou isso para ela, ela viu, ela ficou assustada, porque Jesus teve uma palavra de conhecimento, mas Jesus, entre aspas, se tornou o 7º marido dela, e levou ela até uma satisfação, uma plenitude, a tal ponto que ela voltou para a cidade na qual ela era escorraçada, imagina só a situação dela, e ela voltou com tanta plenitude, com tanta paz, que ela pôde ir lá falar que ela conhecia o Messias. E não tem nada que irá satisfazer mais a você do que essa vida íntima de oração. Jesus, ele nos chamou para termos essa vida íntima com Ele, para que possamos manifestar a obra dele aqui, o reino dele. É sim para você desfrutar, para você ser cheio de Deus, para você ter uma plenitude, um relacionamento íntimo, mas também é para você manifestar o reino de Deus. É para você aprender das coisas do céu, dos desejos do Pai, para que possamos cumprir com Ele aqui na terra, para que possamos, tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, e tudo que nós desligarmos aqui na terra será desligado no céu. Então, o propósito também, esse relacionamento com Deus, além dele te preencher, há um propósito. Para que você cumpra, preste muita atenção, para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida, é importante você saber o plano de Deus. E como é que nós sabemos o plano de Deus? Pela palavra? Sim, pela palavra. Mas também sabemos do plano de Deus quando nós oramos. Quando você se debruça ali em oração, em buscar do Senhor, você vai descobrindo os planos de Deus. Tanto é que Jesus fala, ele fala, olha, tudo que meu Pai pediu, eu fiz. Jesus, quando ele escolheu os 12 discípulos, no qual texto eu falei para vocês, de Marcos capítulo 3, verso 14, ele estava orando. Então, ou seja, o Pai falou para ele qual era a vontade e assim ele fez. Então, não só para preencher você, para te dar plenitude, mas também para você cumprir o propósito. Há um propósito de Deus na sua vida.
E você precisa gastar tempo, né, para ligar e desligar o propósito de Deus, aquilo que você quer que cumpra na sua vida, aquilo que você quer que saia da sua vida, mas também é importante, né, você saber o plano de Deus. De repente você está me ouvindo, você ainda não sabe o seu propósito, você ainda não tem noção do seu propósito. Então você vai saber do seu propósito quando? Quando você conhecer aquele que te criou. E perguntar para ele vai falar, ele vai te conduzir. Né? A vida cristã, meu querido, não é um conjunto de regras. Então, na medida que você gasta tempo orando, você vai começar a discernir a vontade de Deus. Não é o certo e o errado. Você não anda pelo certo e errado. Né? Você vai discernir a vontade de Deus. E é muito poderoso, né? Porque quando você gasta tempo orando, você descobre 3 coisas poderosas que eu preciso falar para você. Uma, você descobre que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Está lá em 2 Coríntios, acho que é capítulo 15, último versículo ali do 15, se eu não me engano. Então, aí você vai descobrindo essas verdades que transformam a sua vida. Você entra no descanso, numa nova medida de descanso, de paz. Porque quando você gasta tempo com ele, você conhece o amor dele, você conhece a graça dele. E aí você desfruta da comunhão do Espírito. E aí você, né, vai desfrutar de algo poderoso na sua vida. Você vai desfrutar de vitória, de uma vida plena, de uma vida abundante. Você vai reinar em vida. Né? Você vai desfrutar dessa santa, entre aspas, inteligência espiritual, que é a revelação de Deus. Né? O Senhor se revelou para Jesus por meio da oração. Né? Mesmo, né, Jesus, na sua humanidade, ele orava, mostrando para nós o quão importante é. E ele tem, né, uma santa sede de estar conosco. Amém? Então aí você pode falar assim, então como que eu devo fazer, pastor? Então, já me falou o quão importante é a oração, eu entendi, eu quero. Eu vou te falar nas próximas aulas, como que é esse processo de Deus na sua vida. Deus começou algo, eu creio que não é por um acaso que você está aqui me ouvindo. Eu vou depois orar junto com você aqui, fazemos na prática, como é que eu faço no meu devocional. Tanto é que você tem uma noção, depois que eu entendi essa verdade, de 2014 para cá, eu nunca, né, assim, eu criei uma constância na minha vida de oração que, assim, parou de oscilar. E eu aprendi a gastar tempo, eu nem vejo, muitas vezes eu nem vejo. Ah, pastor, mas tem dia que é difícil? Claro, tem dia que eu não acordo tão disposto a orar. Mas, pasme, muitas vezes nesses dias que estão mais difíceis, que eu acordei mais, que eu oro de manhãzinha bem cedinho, que eu acordei mais cansado, vou te falar, boa parte dessas vezes aí, ou a grande parte, foi os melhores dias, no qual eu desfrutei de uma medida, eu fui surpreendido pelo fluir do Espírito na minha vida. Deus, Ele quer te enlarguecer, Deus quer te levar a uma nova medida. Não é por um acaso que você está aí participando, né, você está fazendo essa assinatura aí da Ethos Academy, que você está aprendendo com o nosso pastor, pastor Luiz, um grande mestre da palavra, né, mas eu creio também que o Senhor quer misturar essa questão da sua vida de oração. Porque na medida que você ora, você vai começar também a falar daquilo que o Senhor falou no seu coração. E é um falar misturado com o Espírito, no qual vai trazendo edificação por onde você passa. Né? E eu tenho certeza que é apenas o início de uma jornada poderosa. Amém? Feche os seus olhos, quero orar por você. Pai, eu sei que o Senhor irá operar uma grande obra na vida de cada um deles. Eu sei que, e eu peço agora, Espírito Santo, começa a gerar algo no coração deles. Aquece, agora, aquece o coração deles. Arde o coração deles. Para que eles possam entender, ó Deus, que o Senhor tem, ó Deus, tantas coisas maravilhosas para se revelar para eles. Que eles possam aprender a aquietar a alma, voltar para esse Deus que reside dentro, fechando seus olhos, seus ouvidos para todas as demais coisas do mundo, barulhos, mas voltando para si, para relacionar com esse Deus que habita dentro deles, para ouvir as direções que é boa, agradável e perfeita, para renovar a mente, para pensarmos não, ó Deus, segundo a nossa vontade, não segundo, ó Deus, o caminhar pela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas para andarmos conforme o fruto da árvore da vida,
que é perceber no Espírito, que é gastando tempo com o Senhor, aprendendo a ouvir a sua voz, a discernir a tua vontade, a ter prazer. Eu oro, Pai, o Senhor me deu uma unção, eu oro transferindo essa unção, esse desejo, ó Deus, para que eles possam crescer em fome e sede pelas coisas do céu. Ó Espírito de Deus, gera esse prazer poderoso de desfrutar do Teu Espírito. Que eles possam descobrir, ó Deus, essa vida abundante que há em Ti. Ó Deus, esse recarregar, ó Deus, da nossa força, da nossa alegria, nos levar a transbordar dessa vida. Ó Espírito, flua, aquece, marca, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Meu nome é Arlan Oliveira e aguardo você na próxima aula. Eu tenho certeza que você será muitíssimo abençoado. Começamos uma jornada. Tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Um grande abraço. Muito prazer. Fique na paz. Olá, eu quero aqui fazer um convite para você. Me siga no Instagram, PR Arlan Oliveira. E lá também eu falo um pouco mais sobre oração. Tem alguns estudos lá falando sobre oração, falando sobre identidade. E eu conto com você, então, indica para algumas pessoas, amigos, e tenho certeza que eles também serão abençoados. E me dê o seu testemunho, manda lá um direct falando daquilo que Deus falou com você aqui nessas aulas. Hoje é apenas a primeira, mas tenho certeza que nas demais aulas, são 4 aulas, eu tenho certeza que você será edificado. Então, conto com você na próxima aula. Um grande abraço. Fique na paz.